Segundo a Global Pain Index de 2020, 93% da população global sentiu alguma dor no último ano. Um terço da população mundial sente dor todo dia. E para surpresa de muitos, não estamos falando apenas da população idosa. 1 em cada 5 dos pacientes crônicos estão abaixo dos 30 anos. Dor. Uma pequena palavra, mas de grande complexidade. Conceito que envolve mecanismos e classificações importantes para seu entendimento pleno. Dor. Apenas a ponta de um iceberg flutuando em um mar obscuro, na qual iremos mergulhar para entender sua profundidade. A transdução da dor representa a primeira etapa do componente sensorial discriminativo da sensação dolorosa e se refere à transformação dos estímulos recebidos pelos nociceptores em potenciais de ação. Esses nociceptores consistem de terminações nervosas livres mielínicas finas, sensíveis a estímulos mecânicos e térmicos, compostas por fibras A-delta, capazes de conduzir impulsos elétricos em uma velocidade que varia de 2 a 30 metros por segundo, sendo responsáveis pela dor aguda. E também temos as fibras amielínicas, sensíveis a estímulos químicos, compostas por fibras C, a quais conduzem impulsos elétricos em uma velocidade entre 0,5 e 2 metros por segundo, sendo responsáveis por dores de longa duração, difusas e também pelo prurido. Vale ressaltar que a dor é um sinal de alarme, ou seja, o estímulo capaz de provocá-la em um tecido é, em geral, capaz de lesioná-lo também. Dessa forma, a lesão tecidual causada por estímulos mecânicos, térmicos ou químicos leva à liberação de várias substâncias, como histamina, leucotrienos e prostaglandinas no local lesionado, as quais atuam sobre os nociceptores, gerando atividade elétrica e, consequentemente, despolarização da membrana do terminal sensorial, o que causa a liberação de neurotransmissores nas terminações aferentes centrais no corno dorsal da medula espinal. Podemos observar também uma extrema variação na sensibilidade à dor nos diferentes tecidos e órgãos. Essa variabilidade está relacionada a diferentes concentrações e distribuição desses nociceptores sensitivos. Assim, existem tecidos indolores, como os parênquimas, cerebral e hepático, e outros extremamente sensíveis, como o tegumento e o revestimento fibroso do tecido nervoso, ou seja, as meninges, e do ósteo, o periósteo, por exemplo. Recentemente, foram identificadas também estruturas denominadas nociceptores silenciosos nas terminações periféricas das fibras C de nervos articulares, cutâneos e viscerais, mas não dos músculos. Em condições normais, tais receptores encontram-se insensíveis ao estímulo mecânico. Porém, quando sensibilizados durante um processo inflamatório, estímulos químicos e térmicos tornam espontaneamente ativos e altamente responsivos aos estímulos mecânicos. Já a transmissão da dor está relacionada às vias e mecanismos que possibilitam que o impulso nervoso gerado nos nociceptores seja conduzido para estruturas do sistema nervoso central comprometidas com o reconhecimento da dor. As fibras nociceptivas constituem os prolongamentos periféricos dos neurônios pseudo-unipolares, localizados nos gânglios espinais e de alguns nervos cranianos. As que vêm de estruturas somáticas cursam por nervos sensoriais ou mistos e têm distribuição dermatomérica. Já fibras que vêm das vísceras cursam por nervos autônomos, simpáticos e parasimpáticos. O nervo vago é o responsável pela inervação dolorosa do parênquima pulmonar e parte do esôfago. O parasimpático pélvico é responsável pela inervação do cólon descendente, sigmoide, reto e parte da bexiga e uretra. Os nervos simpáticos são responsáveis pela inervação dolorosa do coração, da maior parte do trato gastrointestinal e parte do trato geniturinário. Os impulsos que seguem pelos nervos simpáticos passam pelo tronco simpático e alcançam os nervos espinais pelos ramos comunicantes brancos. Os prolongamentos centrais dos neurônios pseudo-unipolares adentram a medula espinal ou no tronco cerebral, principalmente pela raiz dorsal, mas também pela raiz ventral, na qual se bifurcam em ramos ascendente e descendentes, constituindo o trato dorsolateral ou de Lissauer.
Tais ramos fazem sinapses com o neurônio do corno dorsal. Dos neurônios do corno dorsal se originam as vias nociceptivas, que podem ser divididas em dois grupos principais. As vias do grupo lateral, quase totalmente cruzadas e representadas pelos tratos noespinotalâmico, notrigêmino-talâmico, espinocérvico-talâmico e sistema pós-sináptico da coluna dorsal. Terminam nos núcleos talâmicos ventrocaudal, porção média do tálamo posterior e porção posterior do núcleo ventromedial, de onde partem as radiações talâmicas para o córtex somestésico, órbito frontal e insular. Por essas vias e estruturas serem somatotopicamente organizadas, elas estão envolvidas com o aspecto sensorial discriminativo da dor. Já as vias do grupo medial são parcialmente cruzadas e incluem os tratos paleoespinotalâmico, paleotrigêmino-talâmico, espinoreticular e espinomesencefálico e o sistema ascendente multisináptico proprioespinal. Essas vias terminam direta ou indiretamente nos núcleos dorsomedial e intralaminares do tálamo medial, após sinapse na formação reticular do tronco cerebral da substância cinzenta periaquedutal, de onde partem as vias reticulotalâmicas. Do tálamo medial partem radiações difusas para todo o córtex cerebral. As vias do grupo medial não são somatotopicamente organizadas e estão relacionadas com o aspecto afetivo motivacional da dor. As fibras nociceptivas trafegam no sistema nervoso central pelas mesmas vias, normalmente cursando pelo quadrante anterolateral da medula espinal. Contudo, em 1990, foi descrita uma via exclusiva para a condução da dor visceral, localizada na porção mais anterior e medial do funículo posterior. Mas vale ressaltar que os aferentes nociceptivos viscerais são com frequência bilaterais e não unilaterais como os somáticos. Isso associado à extrema ramificação dos nervos viscerais, ao pequeno número de aferentes viscerais e ao elevado número de fibras C nos nervos viscerais, e a chegada dos aferentes de uma mesma víscera em muitos segmentos medulares justifica a baixa precisão da dor visceral, tanto em termos de localização como de qualificação. A modulação da dor, por sua vez, é importante observar que, além de vias e centros responsáveis pela transmissão da dor, existem aquelas que são responsáveis pela sua supressão, são as chamadas vias modulatórias, as quais também são ativadas pelas vias nociceptivas. As sinapses entre os neurônios de primeira e de segunda ordem ocorrem por modulação de transmissão medular espinal, dependente de neurotransmissores, dentre os quais destacam-se o glutamato, a substância P e o peptídeo relacionado com o gene do cálcio. Existem vários sistemas modulatórios da dor. O primeiro a ser proposto recebeu o nome de teoria do portão. Segundo essa teoria, a ativação das fibras mielínicas grossas excitaria interneurônios inibitórios da substância gelatinosa de Rolando para os aferentes nociceptivos, impedindo a passagem dos impulsos dolorosos, ou seja, haveria um fechamento do portão, ao passo que a ativação das fibras amielínicas e mielínicas finas inibiria os interneurônios inibitórios, tornando possível a passagem dos estímulos nociceptivos, que seria a abertura do portão. Esse mecanismo explica por que uma leve fricção ou massageamento de uma área dolorosa proporciona alívio da dor. Além disso, outras teorias evidenciaram que a estimulação elétrica de algumas estruturas também pode proporcionar alívio da dor, como, por exemplo, a estimulação elétrica da substância cinzenta periaquedutal, o funículo posterior da medula espinal, o lenisco medial, tálamo ventricaudal, entre outros. Em vista disso, conclui-se que várias estruturas estão de alguma forma envolvidas na modulação da sensação dolorosa. Dessa forma, a dor pode ser provocada tanto por ativação das vias nocioceptivas, como pela lesão das vias modulatórias, supressoras, o que a torna semelhante a outras funções envolvidas na manutenção da homeostase, como a pressão arterial e a temperatura, que obedecem a mecanismos de ativação e supressão com elevação ou diminuição, dependendo dos fatores intervenientes. A dor pode ser classificada em 3 grupos: dor nociceptiva, dor neuropática e dor psicogênica.
A dor nociceptiva é causada pela ativação dos nociceptores. A transmissão dos impulsos é conduzida pelas vias nociceptivas até as regiões do sistema nervoso central, onde são interpretados. Por isso, a dor nociceptiva é percebida simultaneamente com a estimulação provocada pelo fator causal, que em geral é facilmente identificado. Alguns exemplos de dor nociceptiva são as causadas por agressões externas, como a picada de inseto, fratura do osso, corte da pele, a dor visceral diante de uma apendicite, por exemplo. Nessa perspectiva, a remoção da causa quase sempre é acompanhada de alívio imediato da sensação dolorosa. Além disso, nenhum déficit sensorial é identificado nesses pacientes, e a distribuição da dor corresponde à das fibras nociceptivas estimuladas, ou seja, quanto menor o número de segmentos medulares envolvidos na inervação de uma estrutura, mais localizada será a dor. Em contrapartida, quando o número de segmentos medulares envolvidos é grande, mais difusa será a dor. Por fim, a dor nociceptiva pode ser espontânea ou evocada. Um exemplo de espontânea é a dor mediante uma facada. Um exemplo de evocada é a dor ao escovar os dentes, no caso de pacientes com neuralgia do trigêmeo. Ainda é possível irmos mais a fundo na caracterização da dor nociceptiva, determinando se ela é constante ou intermitente, empontada, facada ou agulhada, aguda, rasgando ou latejante, surda, contínua ou profunda. A dor neuropática é uma lesão neural causada por desaferentação que ocorre quando há privação de um neurônio de suas aferências, podendo infligir o sistema nervoso central ou periférico, e se apresenta de 3 formas: constante, intermitente e evocada. Possui etiologia bastante variada, que inclui afecções traumáticas inflamatórias, vasculares, infecciosas, neoplásicas, degenerativas, desmielinizantes e iatrogênicas. A constante trata-se de uma disestesia que é gerada dentro do sistema nervoso, independentemente de qualquer estímulo externo ou interno. Mas, ao que se sabe, a lesão do trato neospinotalâmico parece condicionar seu aparecimento, sendo que a secção desse trato agrava a dor neuropática. A hiperatividade espontânea constante causada por um neurônio privado de suas aferências seria um substrato fisiopatológico para esse tipo de dor, descrita por queixas de pacientes como queimação ou formigamento. Outra hipótese é que o componente constante se deve à hiperatividade das vias reticulotalâmicas e tálamo medial, através da mimetização da sensação dolorosa pela estimulação elétrica dessas estruturas em pacientes com dor neuropática. A intermitente, descrita como em choque e aguda, acontece através da ativação das vias nociceptivas, por uma cicatriz formada no foco lesional ou por efase. A evocada se deve a arranjos sinápticos causados pela desaferentação, que depende de estimulação dos receptores, e do tráfego dos impulsos pelas vias nociceptivas, caracteriza-se sob a forma de alodínia ou hiperpatia. A dor psicogênica difere de outros tipos de dores experienciadas pelo indivíduo. A sua manifestação não obedece a qualquer raciocínio clínico de base de um conhecimento orgânico, lógico e de variáveis bem controladas do ponto de vista científico. A investigação desse quadro permite observar que suas características não apresentam regularidade. De intensidade inconstante, localização imprecisa, evolução incerta e de qualidade modificável, esses episódios jogam luz em um aspecto da saúde que nos convida a olhar o indivíduo para além de seus atributos biológicos, uma vez que os exames complementares costumam apresentar normalidade, suas causas serem de natureza psíquica e a experiência não seguir um modelo dermatomérico conhecido, tampouco percorre uma via nervosa identificada quando irradiada. Por ela fazer parte da dimensão social e subjetiva do ser humano, não é surpresa que suas queixas sejam habituais e relativas a pacientes portadores de transtornos psiquiátricos depressivos e de ansiedade. Muito menos que, tanto o aspecto da individualidade quanto o aspecto das práticas e saberes culturais são determinantes no enfrentamento das adversidades da vida, logo, no desenvolvimento e exteriorização das suas angústias e sofrimento, de forma a somatizar seus padecimentos. Para ilustrar
A literatura traz alguns comportamentos comuns a esses pacientes, como o uso inadequado e abusivo de medicamentos, uma lista vasta de remédios já utilizados e centros de tratamento e especialistas previamente consultados. Isso nos revela uma preocupação crônica do paciente, que pode estar refletida em diversos aspectos da sua vida, além de que as inúmeras especializações médicas e o próprio aprendizado clínico, baseado no tratamento da doença e não do indivíduo, não dão conta de perspectivas do cuidado que ultrapassem o campo do conhecimento científico. Portanto, fica evidente que a dor é apenas a ponta de um grande iceberg, abraçando complexidades profundas e muito importantes para o cuidado em saúde.